O deputado federal Marcel Van Hatten, em entrevista à CNN, confirmou que há tratativas para uma eventual candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. O deputado apontou que, até o momento, a disputa se encontra bastante pobre em termos de candidatos. Van Hatten explicou que Arthur Lira tem o apoio ao mesmo tempo do PL e do PT e disse: então o que nós estamos pleiteando neste momento é que nós tenhamos uma candidatura que represente de fato oposição ao governo. O deputado relatou que tinha expectativa de que o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança se candidatasse, mas houve a decisão de designá-lo líder da oposição na Câmara. Van Hatten acrescentou: eu acho muito ruim que não tenhamos uma candidatura que se posicione não só em oposição ao governo, mas aponte também o que aconteceu nos últimos 2 anos com Arthur Lira e que nós discordamos. Marcel Van Hatten disse: nesse momento, acho importante falar do que a Câmara representa para o Brasil. Nós queremos um poder legislativo que seja altivo, que seja forte, que não seja subjugado ou vassalo aos outros poderes, ao poder executivo ou ao poder judiciário. E hoje, infelizmente, o que a gente vê é que tanto Câmara como Senado estão de joelhos diante dos outros poderes, do executivo, mas principalmente do poder judiciário. Os 2 poderes têm subjugado, na minha opinião, a Câmara e o Senado, que têm justamente a função de representar o povo brasileiro e de trabalhar para fazer com que o cidadão brasileiro se sinta representado pelos políticos, o que hoje, infelizmente, não é uma verdade. Cada vez menos o cidadão brasileiro se sente representado por quem está na Câmara dos Deputados ou no Senado da República. Questionado sobre a eleição para a presidência do Senado, Marcel Van Hatten mencionou as candidaturas de Rogério Marinho e Eduardo Girão e disse: as 2 candidaturas demonstram o quanto vai ser ruim para o Brasil se Rodrigo Pacheco continuar na presidência do Senado. Ele tem sido bastante submisso ao Poder Judiciário, ele não tem tratado o Senado da República com o devido respeito que lhe cabe, e isso significa respeitar também os senadores que divergem da sua opinião. Há uma série de senadores, por exemplo, que protocolaram pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E, independentemente de concordar ou discordar, se há fundamentação para a abertura de um processo, ele deveria ser aberto lá no Senado, em virtude de todos os abusos de autoridade, por exemplo, que nós temos visto acontecerem vindos do Supremo Tribunal Federal. Isso me preocupa muito porque é a Casa da República, o Senado, aquela que cuida justamente de fiscalizar o Poder Judiciário e, mais particularmente, ministros do Supremo Tribunal Federal e o próprio STF. O deputado acrescentou: acho positivo esse cenário de uma disputa mais acirrada e eu torço para que um desses 2 candidatos saia vitorioso, até mesmo para o bem do Brasil. Acho importante nós termos um reequilíbrio de forças entre os poderes e também que Lula, que é fiador da candidatura de Rogério Pacheco, sairá com menos poder, e é importante que assim seja se ele perder essa eleição agora para um desses 2 candidatos, Eduardo Girão ou Rogério Marinho, no próximo dia 1º. Ao divulgar o vídeo da entrevista, Van Hatten disse: já passou da hora de o parlamento brasileiro retomar o espaço que lhe cabe de acordo com a nossa Constituição. Não podemos mais ser subjugados por outros poderes, principalmente pelo judiciário. Temos uma nova chance de começar a mudar essa situação na próxima quarta-feira, quando ocorre a eleição para a presidência, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira já demonstraram distância do papel que deveriam cumprir de fortalecimento do Congresso Nacional, mantendo-se omissos ou coniventes diante das arbitrariedades praticadas por ministros do STF e TSE contra a nossa democracia. A omissão também ocorre ao deixar de fora da pauta de votação temas importantes como reformas, fim do foro privilegiado e prisão após condenação em segunda instância. Não deixe de cobrar seu deputado e seu senador nessas eleições tão importantes. A atuação do parlamento pode melhorar com a sua ajuda, com a eleição de presidentes que realmente atuem a partir da nossa prerrogativa, que é representar a
a população. Tenho sido, inclusive, procurado por colegas parlamentares sobre a possibilidade de concorrer neste ano novamente à presidência da Câmara, pois até o momento apenas o atual presidente Arthur Lira, apoiado por Lula, e Chico Alencar, da extrema-esquerda do PSOL, anunciaram candidatura. Estou ouvindo muita gente para tomar uma decisão em breve a esse respeito. A campanha de reeleição do senador Rodrigo Pacheco encontra forte rejeição popular, já que, sob seu comando, o Senado manteve uma postura subserviente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Sob o comando do senador Rodrigo Pacheco, o Senado sofreu uma intensa paralisia. Comissões deixaram de funcionar e o próprio plenário muitas vezes não era convocado. O exemplo mais emblemático foi a Comissão de Constituição e Justiça, que, presidida pelo ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre, virtualmente não funcionou, impedindo o andamento de incontáveis projetos dos senadores. Devido à altíssima rejeição do presidente da Casa, um placar foi organizado para que os senadores possam manifestar sua intenção de voto e esclarecer aos cidadãos se votarão contra a reeleição de Pacheco. Uma petição na qual cidadãos podem se manifestar contra a reeleição de Pacheco já ultrapassou a marca de 600 mil assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, também não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.